Tivemos aí bate-boca na Rede Globo, viu? A coisa tá feia. Tem jornalistas aí que já não aguentam mais uns aos outros. E olha que no caso foram dois jornalistas aí antipetistas que começaram a brigar entre si. Os jornalistas aí da Globo estão com um estresse danado porque eles estão cobrindo aí as eleições dos Estados Unidos e a Kamala Harris, que é a candidata aí que a Globo apoia 100%, tá indo mal nas pesquisas. Aliás, quem é a favor da democracia no Brasil tá apoiando a Kamala Harris, não porque gosta dela, ela é mais genocida, mas porque o Trump aí, segundo os bolsonaristas, o Trump prometeu ao Eduardo Bolsonaro ajudar o Bolsonaro a se tornar elegível e ajudar a dar um golpe de Estado no Lula. Mesmo sabendo que a Kamala Harris muito provavelmente vai tentar também dar um golpe no Lula daqui uns 2, 3 anos no máximo, o Trump é uma coisa mais iminente e muito mais escancarada. Então, a gente acaba torcendo aí para que ela ganhe do Trump. O Trump tem falas aí horríveis nos últimos dias, só que essas falas horríveis fazem com que ele ganhe tração. E a coisa tá bem complicada lá. Saiu a pesquisa Atlas, que é a pesquisa que acertou. Nas últimas 2 eleições acertou o resultado. E essa pesquisa mostra que em 4 dos 5 estados-chave o Trump tá na frente. Então tá bem equilibrada a coisa, vai ser voto a voto, viu? E tipo de democracia lá, ninguém tá vendo quem ganha mais votos nacionalmente. Não. 5 estados vão decidir toda a nação, Estados Unidos. E muito provavelmente vai levar a presidência quem tiver menos votos. Que coisa, né? Quem tiver menos votos nacionalmente, só por ganhar 1 ou 2 estados-chave ali. E aí o que acontece? Começaram a brigar lá, né? Começaram a brigar feio. Feio mesmo. Enquanto isso, logo depois, um pouquinho depois da briga, estava tendo o programa do César Tralli e da Natuzaneri, e aparecem também alguns convidados lá para comentar. E eles estavam comentando o novo plano do Lula para a segurança. O Lula convocou todos os governadores, então estavam todos os governadores lá, exceto 3 bolsonaristas, para fazer um plano contra o crime organizado, principalmente contra facções criminosas. Porque as facções que começaram em São Paulo e no Rio de Janeiro, elas se alastraram e estão no Brasil inteiro. E aí tem uma coisa que eu vou falar que eu não imaginava que era tão precária. O Brasil não tem um sistema integrado de informação em que todos os estados e a Polícia Federal atuam juntos contra o crime organizado. Não. Se o crime é cometido em um estado, aí quem investiga é a polícia desse estado. Se os mesmos criminosos agirem em um outro estado, a polícia daquele outro estado vai investigar sem saber das informações que aquela polícia descobriu. E aí sabe o que acontece? Tem ligação de um criminoso com outro, alguma coisa assim, que ajudaria muito a polícia de um estado a fazer um crime que a de outro estado já descobriu. E aí não tem um sistema integrado. Aí você fala, meu Deus do céu. Por isso que eles estão pintando e bordando. Enquanto isso, os criminosos das facções, além de já terem aí legalizado boa parte das suas operações, porque eles lavam dinheiro do crime com negócios que são, abre aspas, legais, esses criminosos também têm um sistema de informação entre eles, obviamente, nacional e até internacional, e esses criminosos já estão entrando na política. É só ver o tanto de contratos que tem o governo de São Paulo e várias prefeituras de São Paulo com o PCC. É só ver que a Carla Zambelli, quando ela conseguiu invadir, contratou o hacker para invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, a primeira coisa que ela fez foi tentar soltar um criminoso do Comando Vermelho que está condenado a mais de 300 anos de cadeia. Você fala, caramba, de todas as pessoas do Brasil, a Carla Zambelli foi emitir um alvará de soltura fake para um cara condenado a 300 anos de prisão. Muito estranho. Muito, muito, muito estranho. E depois foram 4 alvarás de soltura que a Carla Zambelli mandou o hacker emitir, os 4 para membros de facções criminosas, traficantes de drogas. Você fala, mas muito estranho. E aí só depois de muito tempo que ela mandou ele emitir ali um mandado de prisão fake contra o Alexandre de Moraes, e aí ela própria cá, ela vazou para a imprensa, porque a notícia saiu aí na Folha de São Paulo poucos minutos depois do mandado, não ia ter como a jornalista ali da Folha adivinhar, então a Carla Zambelli mesmo vazou para a imprensa, e aí começou a ser investigado, e aí deu ruim para ela, nível de burrice da cidadã. Pois bem, voltamos aí ao caso. O Lula convocou os governadores. Primeiro é que o caso do Lula, já eu mostro a briga na Globo News. O Lula convocou os governadores e foi falar de segurança pública, falou, a gente tem que montar um sistema integrado, tem que fazer isso, isso e isso, vamos fazer uma PEC, que é uma mudança na Constituição, para que o governo federal possa ter esse sistema de operação, ou seja, uma polícia estadual vai lá e descobre alguma coisa, põe no sistema federal. Outra polícia precisa da informação, o sistema federal vai lá e, operado pelo governo federal, e manda informação
para outro estado. E aí tem uma troca de informações e tem um centro ali de operações integradas contra o crime organizado. Quer dizer, vai dar ruim para os criminosos. O governo Lula já está fazendo aí um monte de apreensão de drogas que são aí recorde. Vai piorar bem para os traficantes se tiver um sistema integrado. Então, alguns, eu vou te falar, eles vão, mas vão só para atrapalhar, tá? Para atrapalhar. E justamente aqueles que têm governos que são ligados à extrema-direita. Outros foram escancarados aí. Por quê? Porque nem foram. Então, peraí, o governo Lula tem um projeto para acabar com facções criminosas e você nem vai para ver o que o Lula vai falar? Quer dizer, você é a favor das facções criminosas, né? Pois bem, o governador de Santa Catarina, do Paraná e mais um não foram. E o de Minas Gerais, o Zema, não foram. O Zema ainda mandou representante, os outros dois, nem isso. Aí foram detonados lá na Globo, e a Globo obviamente usou aquilo de escada para também elogiar o Tarcísio, falar, o Tarcísio foi porque ele sabe a gravidade disso, mas na verdade o que estão escancarando é o seguinte, ó, esses governadores, alguma coisa eles estão, alguma coisa eles têm aí com o crime organizado, viu? Porque se eles estão com um problema de ir lá, e aí depois ela vai lá e elogia o Tarcísio, e fala que o Tarcísio foi porque ele sabe da gravidade, o Tarcísio foi porque ele sabia que ia ser elogiado e às vezes vai lá para atrapalhar mesmo. Aí o que acontece? Os governadores do Sul não foram, dois aí, e o Zema, o governador de Santa Catarina, é o pior. Por quê? Porque faz alguns dias, eu mostrei aqui no Plantão Brasil, comenta aí se você se lembra, teve aí uma guerra de duas facções criminosas lá em Florianópolis, na capital do estado dele, queimaram ônibus, deu mais de 1.000 quilômetros de trânsito no estado inteiro, um caos total, fecharam ruas e tudo mais. Quer dizer, o crime organizado manda lá, as facções criminosas mandam. Se quiserem parar o estado de Santa Catarina, param. E o governador não vai. Então ele é cúmplice, né? Ele não quer combater as facções que estão aí tocando o terror no estado dele? Não quer não, sabe por quê? Uma coisa que boa parte da esquerda não entende. Isso é muito utilizado nos Estados Unidos. Quando tem alguma coisa... o George Bush usou isso para se eleger lá no começo do século e o Biden usou isso para melhorar a aprovação e isso funcionou para o Biden, tá? A partir de 2022, desde 2022, que é o quê? Usar uma ameaça e aí quem está no poder ganha popularidade. Então, no caso dos Estados Unidos, a ameaça era o que? Eram os terroristas, tudo mais, a Al-Qaeda, olha o Saddam Hussein, e aí o combate ao terrorismo fez o George Bush conseguir a reeleição. Pra quem não sabe, a popularidade dele aumentou em 20 pontos em menos de um mês, depois dos ataques às Torres Gêmeas, porque ele anunciou lá uma resposta drástica e tudo mais, invadiu o Afeganistão, foi pra cima, e então em um mês ele aumentou em 20 pontos a popularidade. O Biden estava com o seu pior momento aí em rejeição e começou lá o conflito na Ucrânia. Ele começou lá com a russofobia, com aquelas declarações dele mais fortes contra a Rússia, falando que ia mandar dinheiro para a Ucrânia, tudo mais, e com toda a imprensa ali ao lado dele, a aprovação do Biden subiu 5 pontos ali no período de 1 mês e meio, 2 meses. Depois caiu de novo, tá? Depois de um tempo ficou pior do que estava, mas ele conseguiu ali aumentar sua popularidade porque tem uma ameaça externa, tem um inimigo em comum. Então, sempre que um líder consegue ali ter uma ameaça, é bom para ele. Então, o governador de Santa Catarina, até as facções estão em guerra no meu estado. Pô, que bom, que bom. Aí eu mando a polícia matar um monte de gente. Depois falo, tá vendo, estamos combatendo. As pessoas ficam com ódio porque as facções atrapalham a vida delas. E depois ele vai lá e mata um monte de pobre que às vezes nem tem nada a ver com a facção. E aí as pessoas falam, tá vendo, esse cara tá fazendo alguma coisa, porque as pessoas já estão cheias de ódio, porque a vida delas foi atrapalhada ali pela guerra de facções, porque a violência aumentou, etc, etc. Esse é um plano da extrema-direita, sempre foi utilizado, o Cláudio Castro utilizou isso para se reeleger governador do estado, mesmo com uma reprovação enorme que ele tinha. Veja, e o bolsonarismo surfa nisso aí. Aí o que acontece? Não foram na reunião. O Caiado foi, e foi para fazer cortes, e o Caiado foi e já mandou a equipe dele ficar afiado, faz uns cortes aí, porque ele quer ser candidato à presidência, então ele precisa já fazer teatrinho para aparecer para o Brasil inteiro, né? O Caiado foi e levou uma lapada do Lula, mas levou uma lapada. Vou mostrar aqui o Caiado falando abobrinha e o Lula. Quem quiser o vídeo disso tudo completo tá no Plantão Brasil, viu? Aí, vamos lá, Caiado aqui apanhando do Lula. A minha proposta é exatamente
aos estados a prerrogativa da legislação penal e penitenciária para nós acabarmos com o crime no país, porque em Goiás eu acabei com ele. Eu tive a oportunidade de conhecer hoje o único estado que não tem problema de segurança, que é o estado de Goiás, que eu peço para o Lewandowski lá levantar, porque pode ser referência para todos os outros governadores. Ao invés de eu chamar uma reunião, era o Caiado que deveria ter chamado a reunião para orientar como é que se comporta para a gente acabar com o problema da segurança em cada estado. Chama você a reunião, cara. Não tá tão bom lá em Goiás? E não tá. Aí, outro que levou a lapada foi o Cláudio Castro. Cláudio Castro quis se engraçar. E aí o Lewandowski também tem o vídeo completo aqui no Plantão Brasil disso aí. Essa foi muito boa a lapada do Lewandowski no Cláudio Castro, viu? As milícias privadas, é preciso que se diga que, em geral, elas são localizadas num determinado estado. Então é preciso dizer que a Polícia Federal pode sim, segundo se dispuser em lei, enfrentar as milícias privadas. Isso ocorreu no caso Marielle. Os 5 anos, me desculpe, governador Cláudio Castro, a Polícia do Rio de Janeiro demorou 5 anos para elucidar o crime e não elucidou. A valorosa, combativa Polícia Federal entrou, os 7 homens, deslindou a relação. Ou seja, vocês ficaram 5 anos aí tentando desvendar o crime, não desvendou, e o Lewandowski ainda foi bem elegante. E o Lewandowski podia falar, inclusive, ó, um dos senhores estava no cargo-chave aí do seu governo, o Cláudio Castro, que é o rival, o delegado Rivaldo lá, era um dos mandantes, quer dizer, estava debaixo do seu nariz o Cláudio Castro. Estranho, um crime debaixo do seu nariz não ser solucionado e gente que estava ali no seu governo, em cargos-chave aí na polícia durante o seu governo, essas pessoas terem usado do cargo para atrapalhar as investigações. Muito estranho, senhor Cláudio Castro, mais ainda que os dois políticos mandantes faziam parte aí da base de apoio ao seu governo. Mas só coincidências. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Seguimos aqui. Falou!